E hoje aqui no meu canal nós vamos ter um bate-papo muito interessante. Ao invés de você ficar só me ouvindo o tempo todo, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, porque logo de manhã eu estava assistindo uma meditação pelo Clube Indesp, ouvindo as reflexões desse garoto e eu gostei tanto que eu falei, vamos conversar um pouquinho? Vamos oferecer esse presente para as pessoas que estão aqui no meu canal do YouTube? Então, com vocês, Vinícius Lopes, se apresenta aí para a gente. Bom, já estive aqui, né, conversando com você em outros vídeos também e minha intenção aqui é poder contribuir um pouco. Para quem não me conhece, eu trabalho com vivências terapêuticas, sou professor de yoga, de meditação, facilito retiros também, né? Então, essa é a minha área, espero poder contribuir um pouquinho com vocês. Eu fico assim, gente, com um orgulho muito grande, com a felicidade muito grande, porque isso que ele faz hoje, por exemplo, trabalhar com renascimento, é algo que eu já fiz, antes mesmo da PNL, foi algo que me ajudou muito. Mas a conversa de hoje eu quero ir mais por esse viés, né? Às vezes as pessoas elas ficam muito escravas do prazer. E eu ouvi você falando disso com tanta profundidade, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Por que as pessoas às vezes ficam escravas de algo que em alguns momentos pode até estar fazendo mal para elas? É justamente assim, porque é bom, então, e existe dentro de nós também um conceito, né, de que a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta. É verdade, mas a gente precisa compreender, né, que tipo de coisas são essas. E entender que dentro de nós existem diversas vontades. Por exemplo, você pode ter vontade de comer, imagina que você esteja fazendo uma dieta, e você pode ter vontade de comer um doce, e ao mesmo tempo ter vontade de ter uma saúde melhor. E neste momento, né, muitas pessoas, né, elas pegam aquilo que é mais fácil, prático, momentaneamente, que é esse prazer que às vezes a gente sente nas nossas ações, naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente quer conquistar com o mundo. A gente quer muitas vezes ter uma atitude baseada no prazer. E aí que a gente comete muitos enganos. E até para a gente lembrar, né? Às vezes o prazer está nesse pedacinho da língua, né? O sabor está no pedacinho assim da língua e por causa disso a gente tem um resultado que não é o que a gente quer. E às vezes a gente não tem esse discernimento, né? Muito interessante. Eu gosto disso, mas o quanto isso me convém também. Como eu vou ficar feliz depois que eu digerir isso? Isso. Então, existe uma vontade nossa da gente se satisfazer naquele momento. E isso é muito comum quando a gente tem uma vida também assim, um pouco difícil, né? Quando a gente é muito duro com a gente mesmo, a gente vai buscar mecanismos de compensação. Então, por exemplo, se no trabalho, para mim é muito difícil estar ali naquele lugar meu de trabalho, se as coisas são muito duras assim, quando eu saio do trabalho, eu vou querer compensar aquilo e buscando algo que seja mais prazeroso. Até aí tá tudo bem, sabe? A ideia não é a gente viver sem o prazer, mas é que a gente compreenda que quando nossas atitudes são baseadas simplesmente no prazer, isso vai ter uma consequência. E uma consequência da gente não conseguir estar em paz e mentalmente também. A gente não vai conseguir ter uma certa harmonia na mente, porque quando a gente toma uma atitude dessa, imagina, você vai fazer algo por prazer, mas que você sabe que se lhe prejudica, ou às vezes prejudica as pessoas que estão à sua volta, e depois isso tem uma consequência e você não consegue de repente estar bem, não consegue estar feliz consigo mesmo. Você até deu um exemplo que eu achei muito interessante, né? É como um pai na educação do filho. E, às vezes a gente tem que ser muito firme. Não é não, sim é sim. E me fala um pouquinho disso aí. Existe dentro de nós algumas partes, alguns setores assim dentro da gente, né? Que por exemplo, existe o nosso intelecto e existe também uma
parte nossa que é a nossa criança. O intelecto pode ser como o nosso pai, sabe? Que precisa tomar as decisões na nossa vida. É aquele que diz sim, que diz não. E só o intelecto, sozinho na nossa vida, a vida não tem graça. A vida fica sem sabor. Então, só o intelecto também ele nos preenche, sabe? E também, só de um outro lado, se você vive a vida só baseado nos prazeres, pode ser que você consiga, assim, de certa forma, tá se anestesiando o tempo todo, mas é como se no fundo da alma tivesse um sofrimento ali. Como se aquela vida que você levasse não estivesse contribuindo para um todo, não estivesse contribuindo para as outras pessoas. Isso é muito comum, inclusive, por exemplo, uma pessoa assim que se enriquece muito. E ela se enriquece muito, ela sente dentro dela um dever de fazer algo com aquela riqueza. Se ela não faz, ela começa a ter algumas consequências dentro dela, às vezes ansiedades, às vezes ela não consegue dormir direito, porque ela pensa assim, poxa, tudo bem, eu me enriqueci, mas para que isso tudo? Né? Para quê? O que eu estou contribuindo para o mundo? Então, quando ela tem isso dentro dela, quando ela, o universo oferece algo para ela, mas ela faz algo de bom com aquilo, aí sim, ela começa a ter um significado, um significado, e mentalmente, aí sim a mente começa a ficar no lugar certo, aonde ela tem uma certa harmonia dentro dela. E é como se fosse o equilíbrio, né? Do cérebro e do coração, do mental e do emocional. Isso. E é importante a gente entender que não é que um é melhor que o outro. O melhor é os dois agirem assim, em conjunto. No entanto, o intelecto, ele tem como se fosse assim um poder maior sobre as nossas emoções. Sabia? No yoga a gente explica isso como os nossos corpos. Né? Você tem um corpo físico, que é aquilo que você vê, que é palpável, mas existem os corpos sutis. E dentro desses corpos sutis a gente tem as nossas emoções e tem o intelecto. O intelecto, ele tem uma força maior. Ele deve ter essa força maior. Mas ele não age sozinho, ele tem que agir em conjunto. Porque se ele, por exemplo, se a gente diz assim, eu sou uma pessoa muito inteligente, que é o que acontece, né? A gente fala assim, eu sou muito inteligente e tudo, eu sei um monte de coisa na vida, mas vamos supor que é uma pessoa que passa o dia inteiro lendo livros, né? Muito inteligente, aí não se exercita, né? Não consegue conversar com as outras pessoas, não fala aquilo que ele está sentindo. Se a gente olhar bem a fundo, isso não é realmente uma inteligência, porque a inteligência ela tem que estar em harmonia com aquilo que você está sentindo, com a sua parte emocional. Então, e voltando assim, né, dentro desse foco, da gente aprender a perceber o que me dá prazer, que faz o meu coração vibrar, que tem um significado, que tem um propósito, e o que eu faço repetidas vezes e muitas vezes eu não sinto nem felicidade, porque felicidade é diferente de prazer, não é? E o prazer, ele é algo momentâneo ali, é como se fosse um alívio, sabe? É algo que você, de repente como eu falei, se você está tendo um dia muito difícil, aí você precisa fazer algo para compensar aquilo ali, aí você encontra um momento assim de relaxamento. Mas a felicidade, ela não tem a ver com prazer, porque pensa bem, se fosse assim, imagina que uma pessoa sente muito prazer em fumar cigarro. É diferente. Tomar cerveja. Tomar cerveja. No fundo a gente sabe que é diferente. A gente não consegue se ver feliz vivendo a vida baseado nisso. Pode ter momentos de prazer? Pode. Mas a minha vida não pode ser baseado nisso. E aí que está o ponto. As minhas decisões, quando elas são baseadas somente no prazer, aí sim eu não vou estar contribuindo para que eu possa ter uma harmonia dentro de mim e para que eu seja feliz também. Uhum. Então, a felicidade, ela vem quando eu sou capaz também de ter as ações corretas, as ações congruentes
na vida lá fora. Então, no exemplo que você deu, como se fosse um pai e uma criança, né? O pai, ele tem, por exemplo, a capacidade da criança, ela mesmo sentindo prazer de querer algo, e você como pai olha para aquilo e vê que é ruim, que faz mal, imagina que ela vai comer algum remédio que ela não pode comer, mas porque ela achou a cor bonita, para ela pode ser muito legal, mas você sabe que não pode. O pai tem a força de dizer não, mesmo ela não satisfazendo aquele prazer ali naquele momento. Mas ao mesmo tempo é preciso ter como se fosse assim, o olhar de uma mãe para aquela criança quando isso é feito. O intelecto, ele precisa ser alguém assim que toma as decisões, mas ao mesmo tempo que tenha compaixão com aquilo, porque se ele não faz isso, uma hora ele não consegue mais andar na vida, sabe? Não consegue mais se direcionar na rígido, vida. Fica muito rígido, e aquela criança, ela tem necessidades. Então, por exemplo, às vezes ela está precisando de brincar, está precisando fazer algo, então às vezes ela está num lugar que não é um lugar ideal para brincar. Então o intelecto vai e fala não, mas ele fala também assim, eu entendo você e eu vou cuidar de você. Então ele é capaz de direcionar isso de uma forma congruente. Recentemente eu atendi uma mulher quase da minha idade e que tinha um vício muito nocivo. Ela gostava de fumar e fumava escondido do esposo e dos filhos. E ela estava totalmente dependente desse hábito. E ela estava muito angustiada, porque ela não tinha aquilo que você comentou, que era uma congruência, ela não era ela mesma. É como alguma agenda escondida. Eu faço algo, mas eu não quero ver meu neto fazendo, eu não quero ver meu filho fazendo isso. E às vezes a pessoa fica dependente do prazer, daquele hábito, daquele vício. O que a pessoa poderia fazer para poder ir desconstruindo essa sinapse e esse caminho desse padrão de comportamento que é repetitivo e ao mesmo tempo tão nocivo? Tá. Então eu acho que é importante a gente ter essa postura do intelecto como se fosse assim um pai e uma mãe dentro de nós. É importante você ter uma firmeza na sua vida de você olhar assim, ok, eu sei que isso está me fazendo mal, então eu vou tomar algumas ações para que eu não contribua que isso continue acontecendo. Então, por exemplo, se ela fuma um cigarro, ela tem que tomar decisões. Então, tirar o cigarro, né, próximo dela, ou então pode ser uma outra decisão. Ela vai procurar um tratamento. Isso tudo faz parte de uma decisão, sabe? Eu vou buscar uma ajuda terapêutica. Isso é uma decisão, né? E ao mesmo tempo, junto com essa decisão, é preciso um momento que você compreenda aquele seu comportamento. E não somente assim fique condenando, porque essa condenação em si ela não ajuda. Você só precisa tomar a ação, ok, dizer, eu não posso fazer isso. Mas ao invés de condenar, eu busco compreender. E aí nessa compreensão, talvez eu entenda assim, o que eu tenho ali, o que o cigarro me oferece? Porque geralmente a gente quer fazer as transformações assim. A gente exclui o comportamento, mas exclui junto dele aquilo que tem de bom no meio daquele comportamento. Que é a intenção positiva do comportamento. Então eu preciso considerar essa intenção positiva para que no meu novo comportamento eu incluo aquilo que estava sendo como um veículo para preencher essa necessidade. E aí no meu novo comportamento eu tenho um outro veículo para preencher aquela necessidade que estava acontecendo ali. Que legal, porque foi mais ou menos isso, né, que a gente conversou quando eu falei com ela assim, geralmente quem tem um vício faz a mesma coisa no mesmo horário todos os dias. Então começa a perceber qual é a carência que tem aí, qual é a necessidade que você acredita que está atendendo quando você vai fumar. E aí ela fala de uma criança sofrida, que foi órfã, que não sei o quê, e você vem trazendo a mãe, né? Isso. Ou seja, como seria acolher essa criança. Isso. E aí eu sugeri para ela, como seria toda hora que te der vontade de fumar, você vai lá, cheira o cigarro e fala, daqui a pouquinho, porque agora eu vou dar uma corrida. Daqui a pouquinho, que agora eu tenho que brincar com meu neto. Daqui a pouquinho, porque... E eu fiquei muito feliz, porque eu recebi uma notícia dela, assim, eu estou correndo, não sei o que eu vou fazer depois, mas agora eu consegui. Nesse momento eu consegui. Então, às vezes um pequeno
comportamento a cada momento, sem se cobrar tanto, né? Porque às vezes aquele comportamento é tão rígido, isso pode levar a pessoa, às vezes, a desconstruir aos poucos, né? Isso que está fazendo tão mal. Existem várias formas desse processo acontecer, né? Tem gente que às vezes isso acontece de uma hora para outra, mas muitas vezes quando alguma coisa na sua vida fica tipo assim no limite. Sim. E aí é uma forma da gente ver como o intelecto ele é mais forte nessas situações. Porque imagina, a pessoa está fumando cigarro e aí ela vem alguma doença na vida dela e ela cria uma força de dizer assim, agora chega, eu não vou mais fumar. E ela ficou talvez não sei quantos anos usando cigarro. E naquele momento ela conseguiu. Por quê? Para evitar uma dor maior, né? Naquele momento ela se deparou com uma situação. Ela conseguiu ver algo em que faz ela dizer assim, eu sinto vontade, né? Eu sinto prazer, o prazer não deixa de existir. E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Elas acham assim, como eu vou parar de fazer tal coisa que eu gosto? Entende? Uhum. E não é que você tem que deixar de gostar, você vai continuar gostando. Só que agora você vê que você vem tem com algo... o pai e fala, isso não, não agora. Você vê que tem algo que faz muito mais sentido. Sim. E esse algo que faz sentido tem a ver com você se conectar com o ser humano feliz que tem dentro de você, com você viver com mais harmonia. Legal. Então, vem dessas atitudes assim. Só para a gente encerrar, né, a crença que eu tenho é que